Eu já contratei, sei lá, dezenas de pessoas. Eu acredito que já deve ter passado de 40, 50 pessoas que eu já cheguei a contratar. Entrevistas, fiz muito mais. Já tive que desligar alguma dessas pessoas também, então eu tenho um pouco de experiência e eu vou compartilhar isso com vocês aqui, tá? Primeira coisa que eu acredito que você tem que levar em consideração: experiência para contratar leva tempo, tá? Então, pratique, tá bom? Isso aqui é um- uma coisa importante, tá? Tô deixando aqui como pré-requisito, tá bom? Então, primeira coisa que eu acredito que você tem que fazer, ó, liste seus princípios. Porque os seus princípios, eles vão ser a base para você achar outras pessoas que tenham esse mesmo princípio, tá? Vou dar alguns exemplos para você. A gente tem alguns princípios aqui na empresa e eu vou compartilhar com vocês. Eles, ao total, são 6 princípios. Eu escolhi cada um desses princípios. É claro que alguns são mais importantes que outros, mas são todos que eu quero desenvolver aqui internamente, de forma que todo mundo trabalhe seguindo eles, tá? Então, primeiro princípio que eu tenho, e você tem que listar os seus, criar os seus, tá? Primeiro princípio de tudo é protagonismo. Eu quero que as pessoas que estejam aqui junto comigo, elas sejam protagonistas, elas queiram ser o personagem principal da vida delas. E ela não fique dando desculpa e ela vá lá e resolva o problema e faça o que tem que fazer para as coisas acontecer. Então, princípio do protagonismo, princípio da verdade. Então, a verdade é inegociável. Eu sempre falo, vamos conversar com o cliente, a gente vai seguir os nossos princípios. Qualquer pessoa que esteja aqui dentro, ela não sabe o que fazer, é só ela seguir os princípios que vai dar certo. Fala a verdade, sempre a verdade. Então, se de repente eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa e eu vejo, eu consigo identificar que ela está mentindo, que ela mentiu, essa pessoa já não serve para trabalhar junto comigo. Eu já descarto ela imediatamente. E se ela mente numa coisa ali simples, boba, ela vai mentir numa coisa maior, tá? Então, princípio da verdade, princípio do trabalho duro, a pessoa esteja disposta a trabalhar duro, a fazer o que tem que ser feito, pessoa que esteja, que tem um dos princípios nossos, além do trabalho duro, é o trabalho inteligente. Isso é uma coisa que eu vou desenvolvendo nas pessoas, tá? Essa capacidade de elas pensarem no que elas estão fazendo, se existe uma forma melhor, mais rápida, mais econômica, mais eficiente, mais eficaz de fazer o que elas fazem. Então, esse é o trabalho inteligente. A organização, esse é o nosso quinto princípio. A gente procurar ser organizado no que a gente faz, porque bagunça e desorganização trazem retrabalho, trazem prejuízo. É horrível você trabalhar num lugar bagunçado, isso drena a sua energia. Então, esse é um dos nossos princípios. E o último princípio também é que as pessoas, elas são o centro, elas são o mais importante. Mais importante que tudo são as pessoas, tá? Então, esses são os princípios que eu escolhi. E os princípios mais importantes que a gente tem aqui dentro, que eu uso na hora da contratação, é o protagonismo, a verdade e o trabalho duro. Esses três. Esses três são o que eu procuro nas pessoas que já vão entrar. Eu quero pessoas que já tenham esses 3 princípios. E os outros 3 a gente desenvolve aqui dentro, tá? Que é o trabalho inteligente, a organização e as pessoas são o centro. Se a pessoa é desorganizada, ela consegue melhorar. Se a pessoa ainda não tem um pensamento de melhorar, de ter um trabalho inteligente, ela consegue também. Mas mentira, é muito difícil de você mudar esse caráter da pessoa. E se a pessoa não é protagonista, se ela não quer mudar a vida dela, é difícil também você colocar isso na mente dela, tá? O que você tem que ter em mente, tá? Que dificilmente, tá? Dificilmente você vai achar uma pessoa perfeita, tá? Dificilmente. O que você deve fazer? Você deve procurar pessoas com o caráter que você deseja, tá? Pessoas que têm o caráter que você deseja. Esse é mais importante do que ela saber qualquer coisa, qualquer habilidade. Mas antes da gente seguir nisso,
o que que eu quero que você se pergunte, que você se questione, tá? Eu quero que você se questione. Quando você vai começar um negócio, você tem que pensar: você tem dinheiro ou não? Por que que eu tô falando isso? Por quê? Se você tiver dinheiro, você não precisa se preocupar tanto em fazer as tarefas no início do seu negócio, mas sim você tem que focar em contratar pessoas para fazer isso, tá? Então, ó, se você tem dinheiro para investir, comece contratando, tá? Agora, se você não tem dinheiro para investir, e foi o meu caso quando eu comecei, não tinha nada. Por exemplo, eu tinha um dinheiro do acerto, tinha um dinheiro que eu já tinha guardado e tinha o seguro-desemprego que eu tinha. O que que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro e fui usando no negócio, fui usando para me sustentar. Então, eu não tinha dinheiro para contratar uma pessoa assim que eu comecei. Quando você não tem dinheiro, você tem que ter muito trabalho para compensar isso. Então, você não vai poder contratar logo no início, tá? Então, e eu vou explicar para você qual que é o momento de você contratar. A gente vai falar ainda mais sobre esse tema, tá? Ó, comece trabalhando duro. Você vai ter que fazer tudo no começo. Você vai ter que cadastrar produto, você vai ter que configurar a sua loja, vai ter que fazer design, divulgar os produtos, vai ter que precificar, atender cliente, você vai ter que fazer tudo, embalar, levar no correio e etc, tá? Então, no começo é assim, é normal. Eu fiquei fazendo isso por anos até contratar uma pessoa, tá? E uma coisa, uma dica que eu dou para você, às vezes você pode achar alguém ali, como a sua esposa ou seu filho, que mora junto com você, que é da sua família, para te ajudar nessas tarefas, entendeu? De repente, ó, marido, esposa, filho, filha, podem te ajudar. De repente, eles podem te ajudar, principalmente nesse começo, tá? Do seu negócio. Então, é importante você ter essa visão, tá? Uma outra opção, quando você não tem dinheiro, é você ter um sócio. É você ter uma outra pessoa que vai agregar em alguma habilidade que você não tenha, tá? Como assim, Gabriel? Quando você vai começar um negócio, você tem três opções. Ou você tem dinheiro e contrata várias pessoas para trabalhar ali no negócio, ou você coloca a mão na massa e faz tudo sozinho, ou terceiro, você vai precisar de alguém para te ajudar. E quem que vai trabalhar com você sem receber, sem ter dinheiro? Normalmente uma pessoa que esteja acreditando no seu projeto e que esteja disposto ali a trabalhar como seu sócio. Então você oferece uma parte do negócio para essa pessoa e essa pessoa vai te ajudar. É importante, eu não vou falar muito sobre como você faz para achar um sócio, mas o que você tem que pensar? Que essa pessoa ela tem que ter uma habilidade complementar à sua. Então, se você é uma pessoa boa em vendas, em comunicação, em conversar com o cliente, você tem que cuidar da parte comercial e procurar uma pessoa que seja melhor na parte de gestão, de organização, de administração, para cuidar da parte ali do dia a dia do negócio, da parte burocrática, digamos assim, de gestão de pessoas e etc, tá? Então, essa seria uma opção também antes de você pensar em contratar. Uma coisa que me perguntaram e a gente sempre cogita e a gente sempre vê falando por aí, né? Vale a pena contratar familiar? Eu vou contar algumas situações para vocês entenderem um pouco, tá? Vale a pena? Eu já tive experiência. Na empresa onde eu trabalhava, várias pessoas eram familiares. Já vi familiar dar certo e já vi familiar não dar certo, tá? Isso vai depender da pessoa que é o seu familiar. Lembra do princípio? Ele vai ser a sua bússola. Os seus princípios e o caráter que você escolher vão ser o que vai te guiar na escolha dessas pessoas, seja elas familiares ou não. Então, se você quer pessoas que falam a verdade e você conhece um familiar, vive falando mal dos outros, fofocando ou até mesmo mentindo, não faz nenhum pingo de sentido você contratar aquela pessoa.
Agora, de repente, se o seu princípio, eu só estou falando um princípio, mas podem ser, mas o ideal é que não seja só um, você tenha mais de um princípio para você escolher essas pessoas. E aí, se de repente aquela pessoa se enquadra nos princípios, de repente faz sentido você dar uma oportunidade para ela, tá? No caso do seu familiar. Então, ó, vamos colocar aqui. Sempre use o caráter e princípios para escolha, tá? Sempre. Porque vai ter pessoas boas e ruins em todo lugar, tá? Normalmente, a maioria das vezes, eu vou falar para você, adiantar para você, que se o seu familiar não tiver muito alinhado com os seus princípios, com o caráter, vai dar ruim, vai dar errado, tá? Porque as pessoas tendem a misturar trabalho, empresa, com a vida pessoal. E isso, amizade é amizade. Isso vale não só para familiar, mas também para amigos também. Então, amigos, amigos. Trabalho tem que ser à parte. Família, família. Trabalho à parte. Você tem que entender, até mesmo quando você trabalha com seu marido, com sua esposa, filho, filha, você tem que entender que ali na empresa, a empresa não foi feita para fazer caridade. Ó, empresa não é ONG ou foi feita para fazer caridade, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o objetivo da empresa é que ela possa obter lucros, ela possa reinvestir esse dinheiro, ela possa crescer, gerar empregos e ajudar a sociedade e resolver um problema da sociedade, tá? E ela possa, consequentemente, transformar a sua vida e transformar a vida das outras pessoas. Então, se você trata a empresa como caridade, eu vou contratar esse familiar porque ele está precisando. Ó, vou falar para você que você, em algum momento, vai tomar na cabeça. Porque eu já sofri com isso. Eu já passei por experiências de, às vezes, ficar sem falar com o familiar, brigar por causa de trabalho, a pessoa sair irritada, não querer mais falar com você, e o familiar ele não vai medir, não vai ter papas nas línguas, como é que o povo fala, né? Vai xingar, vai reclamar, vai falar mal de você. Então, às vezes vai falar coisas que não deve falar. Então, toma muito cuidado, tá? Então, toma muito cuidado. Então, lembra sempre disso, ó. Use seus caráteres em princípio e também a empresa não é ONG ou ela não é feita para fazer caridade, tá bom? Aí, vamos ao próximo tópico. Quando que eu devo contratar? Tá? Quando eu devo contratar? Tá? A gente já viu que a gente tem que levar em consideração se a gente tem dinheiro ou não, certo? Lembra? Então, vamos levar do suposto que você tem dinheiro ou você trabalhou duro e agora você está com dinheiro para contratar. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter dinheiro para contratar aquela pessoa. E você não tem que ter dinheiro só para pagar um mês dela. Você tem que ter dinheiro pelo menos para ficar com ela pelo período de experiência. Pelo menos ali 45 dias, 3 meses. Pelo menos 3 meses. Então, o que acontece? Esses meses de experiência também é um dos pilares, é um dos fatores que você vai levar em consideração para ver se essa pessoa tem os caráter e o princípio que você espera. Às vezes é difícil, é muito difícil você conseguir conhecer muito bem a pessoa olhando o currículo dela, olhando as redes sociais. A gente vai falar um pouco disso ainda, mas olhando somente essas informações. E ali na entrevista também, alguns minutos que você passa com a pessoa, é difícil você conseguir conhecer dela somente com esse pouco tempo que você tem de contato. Então, o período de experiência o período de experiência ele serve exatamente para você analisar essa pessoa, para você levar em consideração se ela é uma pessoa que vale a pena continuar com você ou não, se tá dando resultado ou não, ou se pelo menos assim vai dar algum resultado, tá bom? Então, levou em consideração isso daí da questão do dinheiro, você vai contratar quando você perceber que você já não está dando mais conta das tarefas. Vou dar um exemplo para vocês. Até determinado valor de venda, eu conseguia dar conta de tudo. Eu conseguia atender os clientes, conseguia cadastrar os produtos, conseguia comprar nos fornecedores, embalar, enviar, fazer tudo. Mas chega um momento que você começa a não dar conta. Por quê?
aumenta o número de clientes, aumenta o número de mensagens, aumenta o número de interação nas redes sociais, aumenta o número de vendas para você enviar, embalar, levar. Então, você não consegue mais fazer as coisas sozinho. Então, você vai precisar, nesse momento, quando você não estiver dando mais conta das tarefas, quando você perceber que você já está ficando sobrecarregado, mas, lembra só, não é só porque você não está dando conta das tarefas que você vai contratar. Você tem que ter o primeiro passo ali. Lembra? Você vai ter que ter o dinheiro para contratar essa pessoa. Porque não vai adiantar você falar assim, eu não estou dando conta das tarefas. Mas você não tem o dinheiro para contratar ela, tá? Então, você tem que estar ali. Porque fazer um monte de tarefa, isso qualquer um faz. Mas a questão é, as suas tarefas têm que estar dando resultado. As suas tarefas e a sua loja tem que estar gerando dinheiro, tá? Tem que estar vendendo. Tem que estar vendendo dinheiro, gerando vendas. Para você poder pensar em contratar, tá? Mas assim, quando você já está em um nível um pouco maior, que você já tem dinheiro no caixa, aí você pode contratar, mesmo que a empresa ainda não consiga, de repente, suprir com as vendas aquela pessoa que você está contratando. Mas se ela tem dinheiro em caixa, se a sua empresa tem dinheiro em caixa, vou colocar aqui, dinheiro em caixa, faz sentido, tá?